Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui no canal Alessandro Moraes Gospel Tech 316. Essa aula de hoje nós iremos ver a lição de número 46 do nosso curso Alicerces Firmes, da criação até Cristo. E como nós já estamos na lição de número 46, nós já estamos aí no desfecho final, né, do nosso estudo. Estamos na reta final. Só temos mais 5 lições aí para finalizar o curso. E até aqui, né, eu creio que Deus tem nos abençoado. Cada semana Ele tem nos ensinado e acrescentado à nossa sabedoria espiritual mais e mais coisas. E o mais importante de tudo, que em todas as lições praticamente a gente vê como objetivo das lições, é nós reconhecermos que nós somos pecadores, reconhecermos que por nós mesmos, por nossas boas atitudes, nós não conseguimos jamais alcançar a salvação, a vida eterna, que a vida eterna é algo que Deus deu para nós. É algo que Ele nos deu através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. É a graça dele, é a misericórdia dele sobre nossas vidas. E hoje, se nós somos salvos, não é por nosso mérito, é por mérito de Deus. E o que basta é nós termos fé. E o que é fé? Fé é você acreditar, é você conhecer a palavra de Deus e através desse conhecimento você fazer aquilo que Deus deseja para a sua vida. Tá ok, pessoal? Então essa é a verdadeira fé. Você amar a Deus, conhecer a sua vontade e fazer o que Ele deseja para a sua vida. E não muitas vezes, né, como nós ficamos orando, clamando, chorando, fazer para Deus fazer aquilo que nós queremos que Ele faça. Muitas vezes Deus faz muito mais além daquilo que nós pensamos. Está na palavra de Deus isso aí. Mas isso é quando Deus derrama a graça, a misericórdia dele sobre nossas vidas no momento que Ele quer e da maneira que Ele quer. Mas o natural é nós termos fé para fazer aquilo que Deus quer. Nós temos conhecimento e acreditar naquilo que Deus tem na Sua palavra e para as nossas vidas. Ok, pessoal? Então, como sempre, quero agradecer aqui a todos vocês que têm acompanhado o curso Alicerces Firmes, todos vocês que semanalmente, né, têm estado comigo aqui e todos aqueles que têm deixado o seu like nos vídeos, têm feito os seus comentários e principalmente têm compartilhado os vídeos das lições com outras pessoas, tá? Quero agradecer também os novos inscritos no canal, né? Toda semana a gente tem um, dois novos inscritos no canal. Isso é muito bom. Quanto mais pessoas tiverem inscritas, quanto mais pessoas compartilhar a palavra de Deus, essa palavra de Deus será alcançada, né? Por muitas e muitas pessoas. Esse é o nosso principal objetivo, tá ok? Bom, vamos estar revisando as perguntas e respostas da aula passada, que foi a aula de número 45, né? Onde nós aprendemos sobre a loucura de confiar nas riquezas. E hoje nós vamos entrar no momento em que Jesus ele chega, né, a Jerusalém, numa entrada triunfal. Vamos ver também sobre o planejamento de Judas na traição de Jesus e Jesus implantando, né, instituindo a Santa Ceia. Ok, pessoal? Então é isso aí. Deixa eu colocar aqui as perguntas e respostas da aula passada. Hoje são menos, né, perguntas. Primeira pergunta: o que é mais importante do que ser rico, né, do que ter dinheiro, do que ser bem financeiramente? Então, mais importante do que isso é compreender e crer nas palavras de Deus sobre Jesus, o libertador, né? Então, quer dizer que é ruim ser rico, né? Não é que é isso, né? A gente não pode ser rico de forma nenhuma. Imagine isso não. O que nós estamos dizendo é que nós não podemos deixar com que a riqueza tome o lugar de Deus.
tá? É esse que é o ponto-chave de tudo isso. Segunda pergunta. Quem decide quando devemos morrer? Deus, tá? É Deus quem nos dá a vida e é Deus quem nos tira a vida. Terceiro, a história do homem rico e de Lázaro, ela é uma parábola? Vocês lembram que nós falamos que a parábola era um meio que Jesus utilizava para poder dizer às pessoas, ensinar as pessoas da época, utilizando de coisas, utilizando de meios, de lugares que eles estavam acostumados a ver, a trabalhar, a situações de cultura daquele povo. Então, Jesus pegava as histórias da cultura daquele povo e encaixava nos ensinamentos dele, né? Fazia uma comparação, mais ou menos. Então, isso era uma parábola, certo? Agora, a história que nós aprendemos sobre Rico e Lázaro, ela era uma parábola, simplesmente um ensinamento de Jesus? Não, né? Nós cremos que aquela história que Jesus contou realmente aconteceu. Existiu esse homem rico e existiu também esse homem pobre chamado Lázaro. Quarta pergunta: para onde as pessoas vão depois que morrem, né? Que passam pela primeira morte física? Então, as pessoas, depois que morrem, ou vão para o céu ou para o lugar de castigo eterno, né? Não tem um terceiro lugar, só tem dois lugares, tá? Ou você vai para o lugar de salvação eterna ou de castigo eterno. Quinta pergunta: alguém algum dia será liberto do lugar de castigo eterno, né? Ou seja, alguém que foi já para o castigo eterno, ele poderá algum dia sair de lá e ir para o lugar de salvação eterna? Infelizmente não, né? Uma vez que alguém vai para lá, o castigo eterno jamais sairá. Foi o que Jesus nos ensinou, né? Através dessa história do rico e Lázaro. Sexta pergunta: o que o homem rico, né, depois que tinha ido para o lugar de castigo eterno, pediu a Abraão? Então, ele pediu a Abraão que enviasse Lázaro, né, que era o pobre, com apenas uma gota d'água para que pudesse refrescar a língua dele, né? Porque a língua dele estava ardendo, estava queimando lá no lugar de castigo eterno. Outra coisa, ele pediu também a Abraão que enviasse Lázaro de volta à terra para alertar os seus irmãos, porque o rico tinha mais irmãos, então ele queria que alertasse os irmãos dele, a fim de que eles também não fossem para o lugar de castigo eterno aonde aquele rico estava. Sétima pergunta: o que Abraão disse que os irmãos do homem rico deveriam fazer? Aí Abraão disse ao rico que eles deveriam crer nos escritos de Moisés e dos profetas, isto é, o Velho Testamento, porque ainda não existia o Novo Testamento naquela época dessa história, tá? Então existia o que? O Velho Testamento, os livros dos profetas e todos os livros de Moisés. Então ele falou assim: olha, não adianta eu mandar ninguém de volta aos seus irmãos. Eles têm que ler e crer e obedecer a palavra de Deus. Oitava pergunta e última: como podemos conhecer o caminho para Deus e para a vida eterna? Quem pode nos ensinar o caminho para Deus e para a vida eterna? Através da Bíblia, que é a palavra de Deus, tá, pessoal? Então é ela que nos ensina, é ela que nos conduz, é ela que nos direciona para o caminho eterno. Então, essas foram as nossas perguntas e respostas da aula passada, 45, e hoje nós vamos dar início na lição de número 46, tá? Antes de nós darmos início à lição, vamos estar orando, tá? Se você puder fechar seus olhos aonde você estiver, feche seus olhos e ore comigo. Querido Deus maravilhoso, eterno e amado Pai, nós, ó Senhor, te pedimos que nesta noite
Que o Senhor venha com sabedoria, Pai. Que o Senhor venha com unção sobre nossas vidas, Senhor. Que o Senhor possa, em nome de Jesus Cristo, Pai, estar conosco, nos ensinando, ministrando, Senhor, a Tua palavra, Deus. Que o Senhor possa estar nos orientando, Pai. Que o Senhor possa estar revelando, Senhor, a Tua vontade para nossas vidas, ó Deus. E peço, Senhor, desde já, que o Senhor possa visitar os enfermos, ó Deus. Que o Senhor possa visitar todos aqueles que estão necessitados, seja numa cama, seja em seu leito, na casa ou no hospital, seja onde for, ó Pai. Que o Senhor possa visitar com seu bálsamo de Gileade, Senhor, e possa prover a cura, Pai, dessas pessoas, Senhor. Para que elas continuem seguindo os teus caminhos, para que elas continuem aprendendo da tua palavra, da tua vontade, Senhor. E vivendo a cada dia para a honra e glória do teu santo e poderoso nome, ó Pai. Fica conosco, Espírito Santo de Deus, e nos ajuda em mais essa aula, em nome de Jesus Cristo. Amém. Desculpa, pessoal, é que eu tô tá calor demais aqui e eu tô com um ventilador e às vezes quando o ventilador bate direto na gente, a garganta seca e aí eu falha a voz, tá? Mas vamos lá. Lição atual de hoje é a lição 46. Jesus entra em Jerusalém. Judas planeja trair Jesus e Jesus institui a ceia do Senhor. E aí está a nossa lição de hoje. O objetivo dela é mostrar que Jesus Cristo é o libertador, é o único que pode salvar-nos dos nossos pecados. É mostrar o cumprimento da profecia quanto à traição de Judas e mostrar a instituição da ceia do Senhor. Essa lição vai nos ajudar a levar em consideração nossa própria pecaminosidade, ver o terrível pecado de Judas ao trair Jesus e ver o cumprimento da profecia. Bom, pessoal, multidões de pessoas seguiam Jesus por todo lugar que ele ia, tá? E quais eram as intenções dos corações dessas pessoas? Então, alguns queriam ser curados de doenças, né? Estavam doentes e queriam ser curados. Outros queriam libertação política dos romanos, porque os romanos que dominavam, né? O Império Romano que dominava ali a cidade, ali o país. Poucos estavam pensando na sua necessidade espiritual, que era o mais importante motivo pelo qual Jesus veio. E bem poucos queriam admitir que a maior necessidade era serem salvos de quem? De Satanás, do pecado e da morte. O que você espera encontrar em Jesus, né? Por que você crê em Jesus? Por que você acredita nele? Por que você segue Jesus Cristo? Qual é o verdadeiro motivo pelo qual você quer encontrar Jesus? Então pense nisso à medida que formos estudando esta lição. Bom, primeiro assunto aí, Jesus mandou que seus discípulos trouxessem um jumentinho para ele montar, né? Aí nós vamos ler aí já em Marcos capítulo 11, Evangelho de Marcos capítulo 11, versículos 1 ao 7, que está escrito assim: Quando se aproximavam de Jerusalém, de Betfagé e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes: Vão até a aldeia que está diante de vocês e logo, ao entrar, encontrarão preso um jumentinho,
o qual ainda ninguém montou. Desprendam o jumentinho e tragam aqui. Se alguém perguntar, por que estão fazendo isso? Respondam, o Senhor precisa dele e logo o mandará de volta para cá. Então foram e acharam o jumentinho preso junto ao portão, do lado de fora, na rua, e o desprenderam. Alguns dos que ali estavam reclamaram, o que estão fazendo, soltando o jumentinho? E eles, porém, responderam conforme as instruções de Jesus. Então os deixaram ir. Levaram o jumentinho a Jesus, puseram as suas capas sobre o animal e Jesus montou nele. Então, quando Jesus e seus discípulos se dirigiam a Jerusalém, né, o lugar que Jesus seria julgado, preso e tudo mais, eles entraram na cidadezinha de Betânia, bem próxima a Jerusalém. E em Betânia, vocês lembram que nós até estudamos uma lição onde nós vimos que Jesus ressuscitou Lázaro? Então, essa mesma cidade, né, onde moravam Maria, Marta e Lázaro. Eram 3 irmãos. E fazia pouco tempo que Jesus tinha ressuscitado Lázaro lá em Betânia. Bom, o povo vendo, né, Jesus chegando a Jerusalém num jumentinho, o saudou como sendo o libertador. Vamos ler aí Marcos 11, versículos 8 a 10. Muitos estenderam as suas capas no caminho, e outros espalharam ramos que tinham cortado nos campos. Tanto os que iam adiante dele, como os que seguiam, clamavam: Hosana! Bendito o que vem em nome do Senhor. Bendito o reino que vem, o reino de Davi, nosso Pai. Hosana nas maiores alturas. Jesus montou no jumentinho e então entrou em Jerusalém, exatamente como Deus disse que ele iria fazer. Né? Vamos ler aqui um dos profetas do Antigo Testamento, que é Zacarias, capítulo 9, versículo 9, que diz assim: Alegre-se muito, ó filha de Sião, exulte, ó filha de Jerusalém, e eis que o seu rei vem até você, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Então essa profecia Deus deu a Zacarias, e ele escreveu isso antes de Jesus nascer, antes de Deus vir ao mundo. Já era uma profecia sobre Jesus. E a multidão saudou Jesus como o libertador prometido por Deus. E eles o louvavam como aquele que Deus, através de todos os seus profetas, prometeu enviar para ser seu rei. Mas, infelizmente, a maioria das pessoas não confiou em Jesus para salvá-las do domínio de Satanás, dos seus pecados e do castigo de Deus, castigo eterno, né? Então a gente sempre vê em quase todas as lições que o maior objetivo de Jesus foi o quê? Nos salvar do domínio de Satanás, dos nossos pecados e do castigo eterno, tá? Aquele povo queriam apenas que Jesus fosse seu rei, a fim de que os libertasse dos seus inimigos, né? Particularmente os romanos que estavam governando, que estavam mandando no país, tá? Então a verdade sobre o povo que iria fazer Jesus rei seria para libertá-los dos romanos, da opressão do governo romano, e não para salvá-los, né, dos seus pecados, do castigo eterno e de Satanás. Bom, e qual foi o plano dos líderes judaicos, né? Como nós já estudamos, os fariseus, os saduceus, os escribas, quais eram o plano deles? Marcos 14, versículo 1
e 2. Diz assim: 2 dias depois seria celebrada a Páscoa e a festa dos pães sem fermento. Os principais sacerdotes e os escribas procuravam uma forma de prender Jesus à traição, para matá-lo, pois diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Né? Então, como se estava aproximando a festa da Páscoa, então muitos estariam ali em Jerusalém, né? Inclusive aqueles que vinham de outros países onde moravam se juntavam em Jerusalém, e ali estaria uma grande multidão. E o medo dos líderes judaicos era que a multidão se revoltasse contra ele, né? Então, os líderes judaicos estavam determinados a matar Jesus, tá? Isso aí eles já tinham colocado na cabeça deles, que eles tinham que matar Jesus. Não podia mais deixar acontecer o que estava acontecendo. Só que eles temiam as multidões, né? Jesus era muito popular por causa dos grandes milagres que havia feito, né? Multiplicação de pães e de peixes, cura de enfermos, libertação de pessoas endemoniadas, ressuscitação de mortos. Enfim, Jesus tinha feito milagres e mais milagres. Então, ele era muito popular e muito querido pelo povo. E Judas, então, um dos discípulos de Jesus, planejou trair Jesus. Marcos 14:10. Diz assim, 14:10. E Judas Iscariotes, um dos 12, foi falar com os principais sacerdotes para lhes entregar Jesus. Então, Judas era um dos 12 homens a quem Jesus tinha escolhido para serem seus companheiros mais chegados. Mas Judas não estava preocupado com sua própria pecaminosidade perante Deus. Ele não confiava em Jesus como Salvador dos pecadores, e Judas seguia Jesus visando somente o quê? O seu próprio lucro pessoal. Em João 12:6, né? Vamos ler João 12:6, eu acho que eu marquei aqui. Está aqui. João 12:6. Ele disse isso não porque se preocupava com os pobres, mas porque era ladrão. E tendo a bolsa do dinheiro, tirava o que era colocado nela. Quem que fazia isso? Judas, né? Judas ficava com a bolsa das ofertas e o que acontecia? Ele era ladrão. Ele tirava o que era colocado nela para uso próprio seu, né? Então por aí a gente já vê o caráter de Judas. Então, João 12:6 nos diz que Judas era um ladrão. Era ele quem cuidava da bolsa de dinheiro e usava do que estava nela para benefício próprio. E quando parecia que ele não iria mais receber qualquer benefício pessoal seguindo a Jesus, dispôs-se a vendê-lo aos seus inimigos, né? Então ele viu que Jesus realmente estava caminhando para a reta final, né? Para ser entregue aos seus inimigos, para ser crucificado. E quando Judas percebeu que eles não iriam mais receber dinheiro, ajuda e oferta, não ia ter mais o seu lucro, né, através do furto das ofertas, o que ele fez? Ele se dispôs a trair Jesus, a vender Jesus. E o que Deus disse em sua palavra realmente aconteceu. Deus disse que um dos amigos de Jesus iria vendê-lo aos seus inimigos. Judas tinha sido companheiro achegado de Jesus por 3 anos. Né? Então, durante 3 anos, Judas andou todos os dias com Jesus. Comia junto com Jesus, dormia, tudo mais. Né? E mesmo assim, ele o traiu. Vamos ler Salmos 41:9.
diz assim: até o meu amigo íntimo, em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Então era Satanás que estava induzindo Judas a trair Jesus. Satanás odeia Jesus, porque Jesus é Deus e ele fala sempre a verdade. Satanás achava que se ele conseguisse que os líderes judaicos matassem Jesus, iria impedir o plano de Deus de destruí-lo e de salvar os pecadores, né? Pobre Satanás. Judas foi até os inimigos de Jesus e disse-lhes que ele o trairia e o entregaria a eles por dinheiro. E o que vocês acham que os líderes judaicos acharam dessa sugestão, né, desse oferecimento de Judas? O que eles acharam disso? Vamos ler lá? Marcos 14, 11. E eles, né, os líderes judaicos, ouvindo isso que Judas tinha falado a eles, se alegraram. Então, eles se alegraram e prometeram dar dinheiro a ele, a Judas. Nesse meio tempo, Judas buscava uma boa ocasião para entregar Jesus. Ah, então, Mateus nos diz que os líderes judaicos prometeram pagar a Judas 30 moedas de prata. Né? Esse foi o valor pelo qual Jesus foi vendido, por 30 moedas de prata. E 30 moedas de prata era o preço de um escravo. Né? Antigamente, quando ia se comprar ou vender um escravo, era o preço de 30 moedas de prata. Então, Jesus foi vendido como um escravo. Há mais de 500 anos antes de Jesus, Deus tinha, antes de Jesus estar na terra, né, queridos? Deus tinha dito a seu profeta Zacarias que isso era exatamente o que iria acontecer ao libertador. Né? Vamos ver o que Deus deixou, o que o Espírito Santo de Deus falou ao profeta Zacarias. Então, Zacarias 11, versículos 12 e 13. Eu lhes disse: se estiverem de acordo, paguem o meu salário. Se não, deixem por isso mesmo. Então pesaram o meu salário, 30 moedas de prata. E então o Senhor me disse: pegue esse dinheiro, esse magnífico preço em que fui avaliado por eles, e jogue para o oleiro. E peguei as 30 moedas de prata e as joguei para o oleiro na casa do Senhor. Então, antes mesmo, né, de acontecer a traição de Judas, o Senhor já tinha dito a Zacarias que aquele era o preço pelo qual ele tinha sido avaliado, 30 moedas de prata. A palavra de Deus é absolutamente fantástica. E nenhum detalhe de qualquer profecia deixa de se cumprir. A preparação para a Páscoa, né? Agora nós vamos ver aí a preparação para a Santa Ceia, para a Páscoa. Então, Marcos 14, 12 a 16. Está escrito assim: e no primeiro dia da festa dos pães sem fermento, quando se fazia o sacrifício do cordeiro pascal, os discípulos de Jesus lhe perguntaram: onde quer que façamos os preparativos para que o Senhor possa comer a Páscoa? E então Jesus enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: vão até a cidade. Ali, um homem trazendo um cântaro de água sairá ao encontro de vocês. Sigam esse homem e digam ao dono da casa em que ele entrar que o mestre pergunta:
onde fica o meu aposento no qual comerei a Páscoa com meus discípulos? E ele lhes mostrará um espaçoso cenáculo, mobiliado e pronto. Ali façam os preparativos. E os discípulos saíram, foram à cidade e, achando tudo exatamente como Jesus lhes tinha dito, prepararam a Páscoa. Quem é capaz de recordar do que os judeus se lembravam quando celebravam a Páscoa? Vocês se lembram que nós estudamos lá praticamente nos inícios das lições que o povo israelita estava escravo no Egito, aí Deus levantou Moisés para poder resgatar o povo da escravidão, e antes da última praga, que era o quê? A morte dos primogênitos. O Senhor mandou instituir a Páscoa, que o povo pegasse um cordeiro, que o povo matasse, que pegasse o sangue desse cordeiro, passasse nos 3 umbrais da porta e depois comesse esse cordeiro juntos, Então isso ficou instituído como sendo a Páscoa. E o Senhor falou que deveria ser repetido em todos os anos. E Jesus sabia então que os discípulos iriam encontrar um homem levando um cântaro de água. E isso era uma coisa incomum de se ver. Por que um homem levar um cântaro de água? Porque esse trabalho de buscar e levar água era normalmente feito por mulheres, Eram as mulheres que faziam. Agora, o Senhor sabe de todas as coisas, antes mesmo que elas aconteçam, Então, ele sabia que haveria ali, apesar de ser muito estranho e muito raro, haveria um homem carregando um cântaro de água. Ele sabia, 500 anos antes que acontecesse, que Jesus seria vendido por 30 moedas de prata. E ele sabe até das coisas pequenas e insignificantes. A Bíblia nos diz que Deus vê e sabe até quando um pardal cai morto no chão. Então, até quando um pardalzinho cai morto no chão, Deus sabe. Mateus 10, 29 diz assim: Não se vendem 2 pardais por uma moedinha? Entretanto, nenhum deles cairá no chão, sem o consentimento do Pai de vocês. Então, queridos, Deus é infinitamente sábio. No entanto, ele vê e cuida até dos menores detalhes dessa vida. E Jesus sabia já quem seria o seu traidor, Marcos 14, 17 e 18. E diz assim: Ao cair da tarde, Jesus chegou com os 12 discípulos. Quando estavam à mesa e comiam, Jesus disse: Em verdade lhes digo que um de vocês, o que come comigo, vai me trair. Então Jesus abriu o jogo ali. Jesus sabia, sem que ninguém lhe dissesse, que Judas iria traí-lo, como nós já lemos lá no Salmo 41, 9. Contudo, Jesus o amava e ficou muito triste em pensar que Judas faria isso com ele. Vamos ler agora Marcos 14, 19 a 21. E eles começaram a entristecer-se e a perguntar para Jesus, um por um: Por acaso seria eu? Seria eu que vou te trair, Senhor? Jesus respondeu: É um dos 12, o que comigo põe a mão no prato. Pois o Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele por quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor seria para ele nunca tivesse nascido. Traição contra Jesus é terrível, queridos.
Quando os judeus comiam juntos assim, partiam pedaços de pão e depois mergulhavam os pedaços do pão partido numa grande tigela que ficava no centro da mesa. E essa tigela normalmente continha frutas amassadas. Acho que era uma espécie de geleia, né? Jesus estava agindo como o anfitrião nessa refeição. E no Oriente, aceitar a hospitalidade de uma pessoa e depois ofendê-la de alguma forma é algo inaceitável, tá? Você jamais pode aceitar, né, o favor, a hospitalidade de uma pessoa e depois ofender essa pessoa. Então Jesus disse que aquele que iria traí-lo era um dos seus 12 companheiros que estava comendo com ele. E Jesus e aquele que iria traí-lo estavam mergulhando pedaços de pão no mesmo prato. E apesar de estarem comendo juntos, logo depois, aquele companheiro de Jesus iria vendê-lo aos seus inimigos. Quando Jesus disse que seria um dos 12, provavelmente estava tentando fazer Judas entender a coisa terrível que estava planejando fazer. Jesus estava dando a Judas uma oportunidade para mudar de ideia. E Jesus frequentemente chamava a si mesmo de o Filho do Homem, pois apesar de ser filho de Deus, também era homem. Ué, o que está acontecendo aqui, pessoal? Só um minutinho. Bom, vamos lá. Então Jesus sabia que ele tinha que morrer, assim como Deus havia predito através dos profetas no Velho Testamento, né? Como está em 1 Pedro 1, 10 e 11, que diz assim: E foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e investigaram. Eles profetizaram a respeito da graça destinada a vocês, Jesus Cristo, investigando qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas que eram indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao predizer os sofrimentos que Cristo teria de suportar e as glórias que viriam depois desses sofrimentos. Embora Jesus tivesse que morrer, não havia justificativa para Judas trair. Então Deus não fez com que ele traísse Jesus. Judas seria castigado para sempre por seus pecados, seu egoísmo, sua cumplicidade no assassinato de um homem inocente, né? Jesus, filho de Deus, e acima de tudo, sua recusa em confiar em Jesus como seu Salvador. Seu ato horrendo foi uma evidência de que ele não acreditava, de que ele não tinha fé, de que ele não cria em Jesus Cristo, né? Então, quer dizer, embora Jesus tivesse que morrer e passar pela crucificação, né, Deus não fez com que Judas traísse Jesus, né? Judas traiu Jesus pelo seu mau caráter, pelo seu egoísmo, pela sua ganância por dinheiro. Foi por causa disso. Agora é lógico que Deus já sabia, conhecia o coração de Judas e sabia que ele ia fazer isso. Bom, o significado do pão e do vinho, né? Então, Jesus estava assentado ali na mesa com seus discípulos. Então, primeiramente, ele falou aos discípulos que um dos que estava sentado com ele, comia junto com ele, iria traí-lo, né? E agora ele vem explicar o significado do pão e do vinho daquele momento da ceia. Então, Marcos 14, 22 diz assim:
E enquanto comiam, Jesus pegou um pão e, abençoando esse pão, o partiu e lhes deu, dizendo: Tomem, isto é o meu corpo. Jesus partiu o pão e depois explicou que assim como ele o tinha partido, aquele pão, também o seu corpo seria partido pelos homens pecadores, né? Então, na verdade, quando nós participamos da Santa Ceia, quando nós comemos do pão, é para relembrarmos o sacrifício e o sofrimento de Jesus na cruz, né? Por mim e por você. Marcos 14, 23 e 24. Diz assim: A seguir, né, depois que Jesus pegou o pão, partiu e deu para os seus discípulos, Jesus pegou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos. E todos beberam dele. Todos beberam do mesmo cálice. E então lhes disse: Isto é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos. Tá, pessoal? Ele derramou o sangue dele naquela cruz do Calvário a favor de muitos e não a favor de todos, né? E isso é uma outra história que eu vou contar para vocês depois, é um outro ensinamento, né? É uma questão aí mais um dos 5 pontos, né? Do calvinismo, que é uma vertente aí da teoria, né, da salvação. Então, como é que fala? É expiação, né? A expiação foi o sacrifício que Jesus fez, a expiação do sacrifício de Jesus que foi selecionada, vamos dizer assim, né? Ou seja, o sacrifício de Jesus foi completo e perfeito. Por quê? Porque Jesus morreu por aqueles que de antemão o Pai deu a ele desde a eternidade. Então, Jesus morreu por todos? Sim, por todos aqueles que o Pai deu a ele antes da eternidade. Por todos aqueles que o Senhor já sabia que seria salvo. Mais ou menos isso, tá, queridos? Mas não vou entrar em detalhes aqui, senão a gente vai estender muito a lição. Mas é isso que está falando, né? Jesus falou: ó, este é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitas pessoas que seriam salvas por esse sangue maravilhoso. Aqui. Jesus disse que o vinho que ele estava servindo para que eles bebessem era uma figura, né, ou ilustração do sangue que, quando morresse, verteria do seu corpo. Jesus disse que quando morresse estaria dando a sua vida no lugar dos pecadores, né? Vamos ler aqui os últimos versículos, que é Marcos 14, 25 e 26. Diz assim: Em verdade lhes digo que nunca mais beberei do fruto da videira. Então Jesus falando, né? Eu nunca mais beberei do fruto da videira, né? Do vinho, até aquele dia em que beberei o quê? O vinho novo no reino de Deus. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras, né? Então Jesus finalizou dizendo que aquela era a última vez que ele estaria bebendo vinho e a próxima vez seria no reino de Deus, no reino vindouro, tá, pessoal? E aí todos cantaram um hino na mesa ali e saíram daquela residência, né, daquele salão, daquela casa e foram para o Monte das Oliveiras. Então, conclusão dessa nossa lição de hoje, né? É impossível imaginarmos a profundidade do amor de Jesus. Ele jamais errou, ele jamais pecou. E, no entanto, né, mesmo assim, ele iria morrer e ele morreu por nós, os pecadores.
E todos naquela mesa que estavam junto com ele precisavam do que ele iria fazer, né? E todas as pessoas do mundo, seja do passado, do presente ou do futuro, precisam do que Jesus fez. Todos nós, inclusive você e eu, precisamos do que ele iria fazer em nosso lugar, né? Ele deu a vida dele, deu todo o sangue dele por nossas vidas, para nos libertar de Satanás, do pecado e do castigo eterno. Ok, pessoal? Então, nós chegamos ao fim da nossa lição de hoje, né? Foi uma lição um pouco mais curta. Hoje nós estamos aí com 46 minutos de aula, né? Geralmente a gente vai até 1 hora. Mas espero que vocês aí tenham aprendido um pouco mais, né? Que a palavra do Senhor tenha sido gravada em seus corações. E na próxima aula nós já começaremos a ver a prisão de Jesus e o seu sofrimento. Tá bom, pessoal? Quero orar mais uma vez com vocês. Quero pedir também que vocês deixem o like aí no vídeo, que vocês não se inscreveram no canal GospelTech 316, se inscrevam no canal, ativem o sino de notificações, porque toda vez que eu lançar uma lição nova, um vídeo novo, vocês serão avisados, né? E não esqueçam, lógico, de compartilhar esse vídeo com outras pessoas. E também qualquer dúvida, pode deixar nos comentários aí do vídeo, aqui embaixo, né? Seja uma reclamação, seja um elogio, seja uma sugestão, seja o que for. Tá bom, pessoal? Espero que vocês realmente estejam aprendendo muito da palavra de Deus, estejam criando esse alicerce, né? Isso aqui que nós estamos fazendo é criando um alicerce firme, para que em cima desse alicerce a gente continue crescendo na palavra de Deus e construindo mais e mais. Tá bom, pessoal? Aprendendo mais e mais. Vamos estar orando para finalizar nossa aula de hoje. Querido Deus e amado Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, por mais essa aula, por mais esse ensinamento para nossas vidas. Pedimos a Ti, Senhor, que o Senhor continue nos abençoando, continue cuidando de nós, continue nos livrando, Senhor, de todo mal, de toda enfermidade, toda doença, Senhor, todo o perigo escondido, todo assalto, roubo, furto, acidente, Pai. Que o Senhor realmente envie os Teus anjos, dê ordem a eles para acampar ao nosso redor, ó Pai. Nos proteja e nos guarde, Senhor, em casa, com nossa família, em nosso trabalho, nosso serviço, nossos estudos, ó Pai. Senhor, abençoa aqueles que precisam de uma porta de emprego, aqueles que precisam, Senhor, de um salário para sustentar sua família, Pai. E, enfim, cuida de nós a cada momento das nossas vidas. É o que nós te pedimos e te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Isso aí, pessoal. Um grande beijo a todos e até a semana que vem, se assim o Senhor nos permitir. Amém?